Olá pessoal, como vocês estão? Primeiramente espero que estejam todos seguros e protegidos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Flávio Pereira. É um enorme prazer e uma honra debutar neste projeto do Liceu de Ofícios Criativos. Mesmo não sendo minha primeira apresentação, confesso que por mais experiências que já tive, bate um frio na barriga e essa sensação é muito boa. Inclusive escutei de um amigo meu ontem que ter medo é importante, porque se você não tiver medo, você atravessa a rua sem olhar. Então tenho certeza que nestes minutos que passaremos juntos será maravilhoso eu poder compartilhar da minha experiência. Eu venho aqui hoje com uma proposta de trazer um pouco da minha vivência profissional no setor de turismo. Eu sei que a maioria não é desta área, mas será de forma muito generalista. O de especialista, o Liceu está muito bem servido, não acho? O que farei é contar um pouco da minha história profissional, que tem tudo a ver com assertividade, neste tema proposto que é comportamento assertivo de vendas. Então vamos lá. Eu contarei então uma storytelling, que é um roteiro, como eu consegui através desse comportamento, alguns insights que me levaram a ter muitos êxitos nesta apaixonante profissão que é o turismo. São 20 anos onde eu passei de uma pequena agência de viagens até uma operadora de turismo e nos últimos 10 anos em 3 empresas internacionais, como gerente comercial de vendas, em 2 empresas espanholas e uma empresa americana. Estes anos todos me deram uma bagagem enorme para estar aqui hoje. Trabalhar com turismo é vender sonhos. Cada viagem tem que ser carinhosamente e cuidadosamente bem elaborada. Esse comportamento é importante para qualquer área de atuação, não somente no turismo. É assim que eu quero inspirar como vendedor, gestor, para quem ama atender, para quem gosta de contato com pessoas, de humano para humano. Esse contato necessita de paixão e requintes de encantamento. Mas antes da minha história, o tema central é a assertividade. Então, o que é ser assertivo? Existem algumas definições. A que mais gosto e que me identifico é uma que a nossa querida companheira Andréa Cristina de Liceu mencionou em uma de suas lives, algumas lives que ela fez. Ser assertivo é ter respeito e verdade. Eu quero incluir a autenticidade. Essa expressão para mim tem um valor muito grande, especificamente no nosso setor de vendas. Sabe por quê? Pois ser autêntico cria mais oportunidades de ser um vendedor diferenciado. Existe um outro fator significante e muito importante para a carreira de qualquer um, do que a quantidade de certificados na parede ou a quantidade de idiomas que se aprende, que são as habilidades comportamentais, as soft skills, que tem sido muito usado atualmente e de grande conhecimento de todos. Estas habilidades comportamentais, elas não se conquistam com diplomas, mas sim elas são aprendizados na faculdade da vida. Antes de ser assertivo, aprendemos com os erros, com o amadurecimento do que vivenciamos ao longo dos anos, alguns mais rápidos, outros menos, alguns nem conseguem, seja no campo profissional, na vida pessoal e também no espiritual. É um pacote de benefício e hoje em dia cada vez mais importante e exigido. E quem não assume suas posições com autenticidade não é assertivo. Por isso a importância da empatia, do trabalho em equipe, de se manter sempre atualizado, de reconhecer os resultados, de ser um bom ouvinte. No papel de gestor há também alguns pilares assertivos que eu acho fundamental, como construir relacionamentos, que é comunicar-se claramente, despertar potenciais, promover a colaboração, liderar com humanidade, que é liderar pelo exemplo. Humanidade. Faz tão bem pronunciar, né? Tem uma frase que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Olha que lindo. O exemplo arrasta. Não é fantástico? Ser espelho de coisas boas, ver conquistas dos seus colaboradores, seus seguidores, seus filhos, com toda essa referência. Uma vez escutei de um diretor que disse: eu quero, Flávio, que você ganhe igual ao que eu ganho. Eu quero que você almeje a minha cadeira nesta empresa. Eu fiquei na época até assustado, mas no mundo de tantas indiferenças temos que abraçar as diferenças e promover o equilíbrio social. Eu achei isso motivador.
Tem um outro insight, outro pilar, convide seus clientes para serem parte da solução da sua empresa. Não os veja como parte de um problema, como muitos fazem. Assertividade também é ter senso de dono, ser mentor de equipes com gestão entusiasta, humana, olha o humano aí de novo, e também não terceirizar responsabilidades e nem erros. Um cenário assertivo, seja dentro de uma empresa, de casa, na vida, é sem dúvida ter positividade. É um comportamento muito importante, levar a boa energia, aquela positiva para dentro de qualquer ambiente, é fundamental. Uma simples mudança de uma palavra já faz total diferença. Quer ver? Não diga desculpa, se você pode dizer obrigado. Desculpa pelo atraso, mude para obrigado por ter esperado. Às vezes numa entrega que você faz, que você precisa fazer. Desculpe te incomodar com isso, mude para obrigado por me ajudar. Às vezes ligam fazendo uma pesquisa de mercado. Desculpa gastar seu tempo, mude para obrigado por passar um tempo comigo. É muito diferente, faz muito sentido, né? Eu queria agora falar de um tema um pouco complexo do ponto de vista utilização, não manuseio. Como suporte, auxílio, aliado, concorrente, cada um tem uma visão, que é a tecnologia. Eu falei pela experiência que eu já tive. É inegável que o avanço da tecnologia e o que ela tem nos propiciado, mas temos que tirar o máximo proveito desta ferramenta. Temos que trazer este recurso para o nosso lado. O maior exemplo é que se não fosse este recurso, se não fosse a tecnologia, ela não seria possível as videoaulas, as lives. Eu sempre vou acreditar muito mais na capacidade intelectual e que ela não vai ser totalmente substituída. Um bom exemplo foi uma frase que eu li do CEO do site Buscapé, o senhor Romero Rodrigues. Acho que todos conhecem esse portal. Ele disse que há 20 anos o desafio era construir a tecnologia. Hoje mudou. Quem ganha o jogo não é mais quem tem a melhor tecnologia, mas é quem sabe atacar melhor. Olha isso aí. É inteligência emocional e tomada de decisões à frente das ações. Alguém vai ter que pensar para definir uma estratégia, não acha? Anota essa frase. Eu, não robô. Ok? Eu, não robô. Claro, não vivemos mais sem ela. Mas também não estou dizendo que sou contra. Por favor. O avanço é incrível, eu sou apaixonado. Apenas buscar meios de que esteja ao nosso lado e nos ajudar. Porque a maior transformação não está apenas no avanço tecnológico em si, mas na forma de associar conhecimentos com fatores humanos, seja educar, capacitar e até melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma série de coisas que aprendemos. Quer ver uma coisa só? Já pensaram que no século XIX era contratado o braçal? No século XX contratavam o intelecto. E no século XXI? Contratam o coração. Não faz sentido? Então, gente, encante o cliente desde o primeiro atendimento, ganhe um fã. Hoje há muitas maneiras de interagir com eles, com todo esse aparato. Só que o intelectual tem que funcionar e não jogar a responsabilidade da tecnologia. Eu digo assim, não deixe o cliente esperando. Garanta a melhor experiência possível. De que adianta usar a tecnologia colocando um robô, esses chats, se não vai saber interagir com o cliente? Eu enfatizarei, cada vez mais o papel gente com gente é fundamental. Vocês já devem ter escutado isso muito nas lives. Sejam diferentes, ganhem advogados da sua marca. Não é legal? Ver os clientes compartilhando as coisas boas que você faz. E outra coisa, não se preocupe com a idade. Se for se preocupar com a idade, que sejam com 4 idades. 4 idades. Simplicidade, a qualidade, a autenticidade, com excelência, e todos terão prosperidade. Legal, né? Então, agora chegou a hora de eu contar a minha trajetória através da minha storytelling.
o meu roteiro de como eu cheguei no turismo. E como eu consegui nesses 20 anos com um comportamento assertivo grandes êxitos. Primeiro que eu comecei a construir a minha história profissional quando eu tive a coragem de abandonar o emprego de certa forma estável. Eu trabalhava na área jurídica em cartórios, no Fórum Civil de Curitiba, e há 21 anos atrás eu decidi estudar turismo. Eu identifiquei que era uma profissão que eu poderia, de acordo com o meu desempenho em vendas, viver do meu próprio rendimento. Era uma das profissões em ascensão, só que era muito caro fazer um curso, mas o doido aqui acabou colocando metade do meu acordo salarial da empresa neste curso e eu acabei arriscando. Meu primeiro filho tinha apenas 1 ano, eu recém tinha dado entrada neste apartamento, mas eu encarei e fui estudar. O mais importante, em primeiro lugar, foi o apoio da minha esposa, o apoio da família em si, né? E acreditar, ralar e correr atrás dos sonhos. Eu não queria ser vendedor de sonhos? Então, isso tudo sem saber se eu conseguiria a recolocação. Eu fui chamado de louco, mas eu corri atrás desse sonho. Engraçado que até então eu nunca havia chegado nem perto de um avião. Até aconteceu no curso um fato corriqueiro que marcou bastante e foi motivador, quando eu soube no decorrer deste curso que mais da metade dos alunos já tinham viajado de avião. Não que isso incomodasse, apenas que com isso, quando passavam vídeos de destinos, e haviam os debates e estudos sobre esses destinos, sobre viagens de avião, até no começo achava que vender um produto ou serviço era importante conhecer um destino. Eu digo assim, que ajuda, mas não é fundamental. Ainda com a tecnologia jogando a favor. E digo com propriedade, porque eu fui um dos melhores vendedores de Tahiti no estado do Paraná, a Polinésia Francesa. Eu nunca conheci esse destino, adoraria. Esse é um sonho gigante, mas eu vou conhecer. Então, nas salas de aulas, os alunos brincavam muito assistindo a estes vídeos. Nossa, Disney é legal, o navio era luxuoso, a Europa é fantástica. E você, Flávio? O que você conhece? Me perguntaram e eu fiquei vermelho de vergonha. Não parece, mas eu sou bem tímido. Eu dei um sorriso tímido e humildemente respondi: o Beto Carreiro. Foi a maior gargalhada. Eu pensei, nossa, o que eu disse de errado? Como se fosse algo de outro mundo, até um demérito à nossa Disney brasileira. E eles, você nunca andou de avião? Eu disse assim com a cabeça. Não. Isso me incentivou, não no sentido de ter que provar a eles ou a ninguém, me desafiou, me instigou a buscar meu lugar ao sol. O curso, que terminou numa sexta-feira, na segunda-feira seguinte eu fui indicado para uma agência de viagem. Eu fiquei reluzente. Quem que não ficaria, né? Só que eu fiquei apenas 2 semanas e acabei não me adaptando. Pensei em desistir, pensei em voltar no cartório. Eu tinha saído, eu tinha deixado as portas abertas, eu liguei para um amigo meu. Eu pensei que besteira que eu fiz, mas eu refleti. Eu não tinha arriscado tudo para desistir, não. Eu fui atrás de outra oportunidade. Eu bati na porta de uma agência de viagens no alto da Rua 15, em Curitiba. E pela primeira vez eu estava indo atrás de um emprego. Na raça, na coragem. E eu tinha 27 anos. E naquela época eu achava velho para recomeçar numa nova profissão. Eu bati na porta da agência, a proprietária quem me atendeu, e eles estavam contratando. Eu sem experiência, eu fiquei trêmulo, mas eu acredito que foi a minha resposta, a minha coragem e a resposta que eu dei para a dona da agência, quando ela perguntou, olhando na minha carteira de trabalho, e disse, Flávio, como que você vai conseguir trabalhar com um salário inicial de R$350, sendo que você abriu mão de um salário de R$1.265? Isso está na carteira, não tem como mentir. Para recomeçar assim, que motivação você terá? Qual foi a minha resposta? A minha motivação sempre será intrínseca. Se a senhora acreditar nesta verdade
e me der uma oportunidade, se surpreenderá e poderemos crescer juntos. Foi uma forma autêntica, com muita verdade, foi uma comunicação direta, um processo ganha-ganha. Opa, olha a assertividade aí começando agora no turismo. Foi aí que na semana seguinte eu iniciei para valer a minha caminhada no turismo, porém eu fiquei 1 ano e 1 mês nessa empresa e já fui indicado para uma outra empresa, por uma amiga que identificou um potencial na área comercial. Eu fui conversar com um sócio de uma operadora de turismo, não era por salário, pois após um ano na agência eu já estava ganhando comissão e iniciava uma carteira de clientes, já estava num patamar mais elevado. Mas foi pelo projeto oferecido. Eita, lá vai eu arriscar de novo. Para quem não é do turismo, a diferença de uma operadora para uma agência de viagem é que as operadoras são atacadistas. Elas negociam com os fornecedores em grande escala os produtos e serviços para serem revendidos para estes agentes de viagens, que, consequentemente, vende aos consumidores finais, que a gente chama de B2C. Pois bem, eu aceitei a proposta, onde acreditei que eu teria e tive mais projeção, e fui contratado para a área comercial de vendas. A empresa na época atuava apenas como no segmento de viagens outbound, ou seja, saindo do Brasil para fora do país. 80% do que eles comercializavam eram somente para a América do Norte e os outros 20% para os demais destinos do restante do mundo. Só que em poucos meses ocorreu aquele fatídico caso de 11 de setembro de 2001, com o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, onde parou tudo. Foram alguns meses bem difíceis. Pela primeira vez eu tive medo de perder o emprego. Por sorte eu fui realocado para ficar interno e fui aprendendo o ofício de elaborar produtos turísticos e vender diretamente para os agentes de viagens. Desde aquela época eu pensava em fazer diferente, com proatividade, prestando um atendimento de qualidade. Sempre quis fazer a diferença, eu já tinha esse comportamento assertivo. Então, passado o pânico inicial, o primeiro insight que eu tive na empresa foi quando comecei a aprender a montar esses pacotes, esses produtos e pacotes turísticos para revender. São pacotes internacionais, mas sem conhecer este mundo maravilhoso. Lembrem-se, eu conheci apenas o Beto Carreiro. Brincadeira, eu já na agência pude realizar o sonho de voar. E eu fui para Maceió. Aí eu pensei, nossa, aquelas meninas da sala tinham razão, viajar é maravilhoso. No curso eu tinha estudado muito geografia, era e é um dos requisitos primordiais, mas não bastava. Então, qual que foi o insight que eu tive? Eu cheguei no dono da empresa e perguntei, Pedro, aqui na empresa quais os melhores acordos que temos de companhias aéreas? Sim, porque para chegar num destino é necessário voar. Lembrando que eles só vendiam somente pacotes internacionais. E basicamente quase todos os destinos necessitavam de voos. Mesmo os mais próximos aqui na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Ele me olhou até espantado e foi dizendo os pontos onde as companhias chegavam, ponto a ponto, como a gente diz no nosso meio, que são os voos diretos saindo do Brasil até um ponto final no destino, sem parar sem escala, sem conexões. Eu fui tomando nota, né? E no dia seguinte, com a lista na mão, eu fui num sebo comprar as revistas de destinos, aquelas viagens de turismo, sabe? Aí eu montei uma pasta, um clipping destas páginas, pronto, tudo em mãos, destinos, dicas, informações. Eu fui estudar. Graças a Deus, aos poucos as vendas, depois de alguns meses, retomaram. Eu ainda dividi algum tempo a função de visitar os clientes. Não foi de imediato que eu comecei a ficar interno, mas aos pouquinhos eu fui ficando, porque era o que eu queria. Eu gostei de começar a vender. Meu primeiro pacote internacional foi para Montevidéu.
Então, achei fantástico. E falei, não, acho que é isso que eu quero. E fui ficando. Naquela época, a acessibilidade e a velocidade da internet como um componente para auxiliar não era como hoje. Eu estudava pedido a pedido para efetuar as cotações de vendas nesta pasta, nestes guias, nos mapas, tudo físico. Eu já usava uma comunicação clara, de forma empática, eu sempre tentava mimar os clientes, comportamento assertivo. Claro, usava os parâmetros que a empresa adotava, as regras, mas sempre procurava fazer diferente, como eu já disse. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é da Bruna Cohen. A rotina não me agrada, o diferente me fascina. Então, temos que ser diferentes para fazer a diferença. Outro insight que me marcou, e foi de muita proatividade, foi quando eu fiz uma venda, já usando as técnicas de CRM na época. Eu buscava informações adicionais para fazer novamente a diferença na vida do cliente da agência de viagem. Notaram como o termo diferente tem sido muito repetitivo? Então, mas voltando. A abordagem ao cliente, lembrando que eu não tinha o acesso ao consumidor, eu vendia aos agentes de viagens. E eu teria que filtrar, teria que lapidar bem para poder entender as dores do cliente. Olha a assertividade aí. Isso era para proporcionar um atendimento de excelência. Então, eu instigava muito o agente a informar o perfil completo do cliente. Aí vem a empatia, a confiança, passar uma verdade, mas que são mais características de assertividade, que pode não parecer, mas poderia gerar um certo desconforto ao cliente, pensando que um fornecedor pudesse entrar em contato direto com os clientes para oferecer diretamente esses serviços a eles. Isso eu acredito que não é só no turismo, mas no nosso meio era muito comum. Isso é falta de profissionalismo e ética. Então, é importante criar essa sinergia e passar essa verdade. E fazer os agentes de viagens confiassem no que era solicitado. E essa ética me orgulha muito. Até aproveitando que eu estou falando em ética, possivelmente será um tema de uma próxima videoaula, ok? Voltando ao diferencial, ao diferente. Eu soube então que o cliente era apaixonado por corridas e que ele queria um hotel perto do Central Park, em Nova York. Ele estava indo para um curso de barista, ele tinha uma cafeteria, eu não me recordo se ele era daqui de Curitiba, sinceramente não me recordo. Eu sei que ele queria otimizar o pouco do tempo que ele tinha para assistir um musical. Ótimo. Com essas informações todas eu fui estudar para oferecer algo que agradasse o cliente. Eu descobri um site similar ao Google, era o Yahoo Maps, que é de 2002. Hoje está moleza, mas olha aí, eu que montava, vendo na mão guias, mapas, eu pesquisando na web. Hoje você consegue entrar em museus, fazer tour virtual, com imagens de qualidade, mas quem já viajou sabe que não é igual. A experiência presencial é inigualável, é uma experiência única. Até outra dica não acredite muito em belas fotos de hotéis, nesses sites especializados, ele ajuda. Olha a internet jogando a favor. Mas por experiência, a internet é um auxiliar, como eu já disse, mas não dispense o conhecimento de um consultor de viagens. Ele estudou muito, contrate este profissional. Não parece, mas você pode ter uma viagem muito melhor, usufruir melhor do destino. Eu mesmo já conhecendo, depois tendo a oportunidade de viajar, eu mesmo já passei por alguns enroscos, porque eu fazia certinho para os clientes, nas minhas viagens eu relaxava, achando, eu sei tudo, ninguém sabe nada. Então vamos lá, deixa comigo. Eu me envolvi em cada enrosco, mas foi que eu aprendi, mas eu perdi de conhecer atrativos, estava do lado. Enfim, são erros e acertos que a gente acaba aprendendo, com eles que todos nós aprendemos. E
o importante é que a gente possa evoluir com isso. Então, utilizando o Yahoo Maps, eu descobri, navegando e caminhando pelas ruas de Nova York, um hotel que preenchia os pré-requisitos, chamado Hotel Park Central. Ficava a 3 quadras do Central Park, uma quadra do Carnegie Hall. Carnegie Hall é uma casa de shows tradicional. Eu pesquisei e naqueles dias tinha uma apresentação musical. E melhor, no hotel tinha uma cafeteria famosa que ainda nem existia no Brasil, a Starbucks. Ela tinha acesso, acredito que ainda tenha, direto pelo hotel. E que é engraçado que quando eu enviava as cotações, os orçamentos, como a gente fala, eu sempre costumava enviar 3 a 5 opções com as características dos clientes. E desta vez foi intuitivo. Eu enviei apenas este hotel. O preço não era dos melhores, mas era agregando valores. Eu não pensei 2 vezes. Fiz o agente de viagem confiar em mim. Eu disse, vai nesse que será certeiro. Seu cliente voltará satisfeito, você tornará a comprar comigo. Eu lembro exatamente dessas palavras. A viagem foi incrível, o cliente realmente ficou feliz de algo simples que faz a diferença. O agente de viagem, além de se tornar um grande cliente, é um amigo. O que eu fiz foi vender o sonho. Eu vendi, o que eu fiz foi vender antes do sonho, eu vendi a confiança. Então não foi uma venda por uma comissão, foi um processo cíclico. E é isso que nós temos que criar em nossos negócios. Essa engrenagem de conexão, que todas as partes possam ficar satisfeitas. Seu cliente gostando, ele tornará a te procurar. Que ele vire um advogado da sua marca, como eu já falei. Depois eu passei mais 10 anos na operadora, eu tive outras experiências, tive outros insights. Eu passei de vendedor para supervisor, depois para gerente. Eu fiz bastante viagens, até eu deixar a empresa quase 10 anos atrás. Daí eu fui para a área comercial, mas agora para valer. Lembra que eu comecei, mas por conta do 11 de setembro eu tive que abandonar. Foi um salto na carreira, pelo fato de eu ter um network enorme, pois eu fui para uma empresa internacional. Era uma distribuidora de hotelaria e serviços com mais de 80 mil hotéis no mundo todo. Passava então a ser fornecedor das operadoras de turismo. Recapitulando, primeiro eu fui agente de viagens, atendendo o consumidor final, depois na operadora atendendo aos agentes de viagens e agora como fornecedor para as operadoras. Eu atendi todo o sul do Brasil. Foi uma das melhores experiências que eu tive e tive muito êxito. Infelizmente, no 4º ano da empresa, a equipe do Brasil já estava nós estávamos no nosso melhor ano de vendas, iríamos bater as metas e iríamos ganhar uma boa comissão, mas a empresa abriu concordata na Espanha. Naquela época a Europa em si, mas a Espanha, a economia não estava bem e foi o que aconteceu. Só que foi neste momento crítico e de incertezas, quando eles anunciaram a abertura da concordata, que eu tive um de tantos insights, mas que validou muito a minha carreira. Isso foi há quase 6 anos atrás. Já naquele ano, um dos gatilhos mentais que tive foi uma antecipação. Pois foi que eu descobri, antes no Brasil, o anúncio olhando isso tudo num jornal espanhol. Lá já tinha sido noticiado a concordata, mas qual que foi a minha validação? Eu entrei em contato com o diretor Brasil da empresa, que também não sabia de nada, estava inclusive em viagem no Rio de Janeiro. A empresa aqui no Brasil, a base era em São Paulo. Nós conversamos e tínhamos que tomar medidas urgentes, mesmo sem o aval da matriz, porque eles informaram que o mercado iria ser informado somente no dia seguinte, e um dia se gera muitas vendas. Então a gente combinou que todos os executivos do Brasil inteiro, da empresa, imediatamente a gente iria ligar para o máximo de clientes possíveis, principalmente aqueles que tinham conexões direta conosco, que é uma conexão muito usada hoje. Basicamente é um acesso concedido
para os clientes dos operadores, os agentes de viagens, eles tivessem acesso no nosso conteúdo, mas conectado via operadora, fazendo consultas de preços, reservas, enfim. O que nós fizemos um dia antes do comunicado oficial? Nós desconectamos essa conexão, sem autorização, só que foi muito acertado e muito intuitivo, fez com que a gente evitasse muitas reservas e tivéssemos muito mais trabalho que nós tivemos em alguns meses, para reacomodar cada passageiro já reservado, já pago. Isso me marcou bastante. Foi mais um processo assertivo. Então, validou toda aquela confiança que eu passava aos clientes. Eu fiquei mais alguns meses e não saí até ver que os clientes todos tivessem sido todos reacomodados dentro daquilo que eu poderia fazer, dentro daquilo que estava no meu alcance, até deixar a empresa. E o que foi legal é que os clientes passaram a me ver com muito mais profissionalismo, passaram a me dizer: Flávio, para onde você for, nós compraremos com você. Poxa, que mais empatia, similaridade, credibilidade, mais assertividade que isso? Eu lembrei de uma das lives que a nossa querida Fabiane Nader fez do Liceu, falando sobre esses gatilhos mentais, que ratificou tudo isso. Os gatilhos mentais, eles não têm como ser uma mentira. Ele tem que ter uma validação real. Pois bem, depois de tudo isso, mais tranquilo, embora triste de como tudo aconteceu, eu aceitei um convite para um desafio muito similar em outra empresa espanhola. A única coisa é que ampliei a minha área de atuação por outras regiões do Brasil. E por último, eu fui para uma empresa americana. Era um projeto de ajudar no desenvolvimento desta empresa no Brasil e tornar ela conhecida aqui. Era uma empresa que já tinha 16 anos de existência nos Estados Unidos, mas aqui tinham 2 a 3 empresas operadoras que conheciam eles. Eu deixei a empresa um pouco mais conhecida, com mais de 150 clientes, aumentando as vendas, a visibilidade, porque nessa empresa eu pude visitar praticamente quase todo o Brasil para poder apresentar a empresa a esses clientes. Eu adquiri mais experiência de vendas, de gestão, principalmente a humanizada. Eu passei 2 anos e meio até deixar no início deste ano. Eu aprendi muito nestes últimos 20 anos. Hoje todos nós passamos por esta situação atípica. Nós temos que aprender muito com esse momento, olhar com mais coletividade, sermos mais humanizados. Mesmo que o turismo tenha sido um dos primeiros setores a ser afetado, ele me impediu de voltar a trabalhar até agora, mas não foi a culpa da pandemia, ele apenas tá me segurando em casa. Mas tudo tem um propósito em nossas vidas. Neste confinamento eu tive a felicidade de conhecer o Liceu, de ver as lives, de me encantar, interagir nestas lives, até ser identificado e estar aqui hoje. Até se repetir algo já dito pelos companheiros, que fique como um reforço, porque faz muito sentido enfatizar. Nas minhas redes sociais, em nenhuma publicação eu demonstro algo que não seja positividade, fé e esperança, pois para tudo existe um porquê e um propósito, como eu falei. Para finalizar, eu queria deixar algumas reflexões. Lembre-se sempre, por trás de um cliente há um ser humano, e por trás de uma marca há vários seres humanos. O custo do cuidado de um cliente é menor que o custo do reparo. O que tem no Google o cliente já sabe, busque algo a mais. E uma frase que eu mais recebi nesses últimos 20 anos: antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano. Eu queria ler uma postagem de um amigo que faz muito sentido. O nome dele é Ricardo Dal Bosco. O título é Os 5 Nadas. Nada se você não impacta positivamente a vida das pessoas. Nada se o seu objetivo é apenas vender e se vender. Nada se você precifica o número de seguidores ao invés de levar valor a quem o segue. Nada se você posta conteúdos e acredita que a sua verdade é a verdade absoluta. Nada se você apenas quer receber ao invés de se doar.
não interagindo sempre que possível com seus seguidores. Isso é comunicar por empatia de valores, transmitindo um código comportamental de boas atitudes, integração social. Então, pessoal, toda essa história me orgulha muito. Ela tem um pouco de coragem, de loucura, determinação e resiliência. Eu sou muito grato por cada etapa de aprendizado que passei, até os reveses, pois aprendi, porque não podemos desistir de nossos sonhos. Eu finalizo aqui minha videoaula. Eu espero que tenham todos gostado. Independente da crença, acredite em Deus. Tenho fé e nunca perco a esperança. Somos todos turistas. Deus é nosso agente de viagem, que já fixou nossas rotas, reservas e destinos. Confiem nele e desfrutem da viagem chamada vida. Meu muito obrigado e até breve.